Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Glorificar que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com estas palavras do Evangelho queremos saudar a todos os amados ouvintes da CPAD-FM com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Está entrando no ar o seu nosso programa Evangelho com a Voz Congregacional, programa este que tem como finalidade a proclamação das boas novas de Cristo Jesus. E hoje, dia 10 de junho, dia em que se comemora o Dia da Raça e o Dia também da Língua Portuguesa, queremos aqui enviar os nossos parabéns, para todos, que se incluem nestas comemorações. Hoje também, dia 10 de junho, muitos estão vivendo as vésperas do Dia dos Namorados, e já estão naquele clima de romantismo. E também vai aqui o nosso parabéns, todo o nosso incentivo para aqueles que vivem esta relação de forma saudável, Que Deus abençoe desde já todos os que estão na escuta, desta emissora, e todos que agora vão participar também desta programação, do programa Evangelho com a Voz Congregacional. Hoje o programa é o programa de número 111. Pela graça de Deus chegamos até aqui e hoje estaremos dando continuidade a nova série de estudos bíblicos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estaremos abordando mais um subtema do tema geral, que é Cristologia, que é um dos temas da teologia sistemática. Começamos semana passada introduzindo este assunto e hoje vamos aprofundar um pouco mais. Então você que está aí na sua casa fazendo aquela refeição abençoada, se alimente também da palavra de Deus. Você que está na estrada ou está no trabalho, onde estiver chegando as ondas desta emissora, que o Espírito Santo esteja comunicando ao seu coração, à sua mente, o melhor da palavra de Deus. Para a realização de mais este programa, se encontram aqui no estúdio da CPAD, este que vos fala, o pastor Samuel Santos, aqui à minha esquerda o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral dessa programação, representando a Secretaria de Missões, o Diácono Euclides, e aqui na operação de áudio, estamos contando hoje com a participação aqui do nosso amado Wagner Mariano, não é isso? Então que Deus abençoe a todos nós que vamos fazer esse programa, que Ele nos use e que abençoe você que está nos ouvindo. Também teremos hoje, para a nossa edificação espiritual, belos hinos de louvor ao Senhor. Hoje não teremos o quadro da Bíblia, pergunta você responde, mas o programa, como sempre, está recheado, então não sai daí, não mude de faixa nem de estação, tá bom? Deus tem uma palavra para você. Vamos começar orando, invocando a bênção do Senhor e daqui a pouco voltamos com muito mais. Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que tu nos concede de estar aqui mais uma vez nessa rádio, a 96.1, a Voz Congregacional.
que todo sábado está iniciando um programa de 12 às 12h50, que o senhor possa, nesse momento, se fazer presente aqui nessa rádio. E também todos os ouvintes que estão ouvindo essas palavras, que sinceramente são assíduos a ti, a esse programa, possa estar sendo abençoado por ti, e que tudo que vai ser feito seja para o louvor e a glória do seu santo nome. Amém. Abençoa poderosamente o pastor Samuel, que está aqui nos estúdios, o pastor Wilson, que vai trazer uma palavra abençoada e abençoadora por ti. Concede graça e sabedoria, e cada dia ele aumenta o amor pela tua obra para Amém. Conduzir as tuas ovelhas, que te colocaste em suas mãos. Abençoa todas as congregações, abençoa os pastores da tua igreja, abençoa poderosamente o pastor Zé Carlos de Lima, meu Pai. Amém. Abençoa também, que está nos estúdios aqui, o nosso irmão Wagner Mariano, concede ele graça e sabedoria, meu Pai. Amém. E também o Senhor possa hoje colocar salvação nesse programa, que todos que estão ouvindo tenham uma palavra abençoada e uma palavra salvadora por ti, para o louvor e a glória do teu santo nome. Fica conosco, continua regando os nossos corações, por te pedimos e agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque choras assim, olha para mim. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Estamos apresentando programa Voz Congregacional.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, acabamos de ouvir na voz de J. Neto, além da canção Rosto de Cristo, né? Muito bonita a letra desta canção, que fala sobre o anseio, né, de se ver a Jesus face a face. Muitos tiveram esse privilégio há 2000 anos atrás, mas a Bíblia diz, né, que mesmo os que não viram são bem-aventurados, porque não viram, mas creram, né? E muitos viram e não creram. E a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, tanto os de 2000 anos atrás como aqueles que vivem hoje, haverão de vê-lo, né, quando ele voltar em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, né, na consumação dos séculos, para o estabelecimento do juízo final e da nova era, né? E para falar sobre estas coisas, né, nós queremos aqui convidar nesta hora o pastor Eudes Lopes, né, que já está aqui a posto, para transmitir o melhor da palavra de Deus sobre este tema, que é a Cristologia, que estuda a vida da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor, fica à vontade. Pai do Senhor, pastor Samuel, diácono Euclides, Wagner, Mariana, né? Primeira vez que a gente se encontra aqui nos estudos da CPAD-FM, aí no controle da mesa da CPAD-FM. Nós queremos, antes, Samuel, de dar continuidade ao nosso assunto que estamos estudando aqui nos sábados à tarde, no início da tarde, queremos trazer as nossas condolências, nossos sentimentos cristãos, a família do pastor Antônio Almeida de Menezes, que aprove a Deus levá-lo à sua presença hoje de madrugada, né? Especialmente aos pastores, filhos de Antônio, Josias, Jessé e Davi. Que Deus abençoe esta preciosa família, consolando com a perda do ente querido. Deus abençoe Amém. A todos em nome de Jesus. Pai do Senhor, queridos ouvintes, é bom nós estarmos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês as grandezas, né? A beleza, digamos assim, da história de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, né? Senhor, Deus e Todo-Poderoso. Então eu queria só trazer inicialmente uma retrospectiva do que nós vimos no sábado passado, para poder dar continuidade. Lembramos aos queridos ouvintes que nós estamos estudando os grandes temas da teologia sistemática. A intenção desse quadro é dar uma série de informações à igreja que nos ouve, visando o seu crescimento espiritual de uma forma sadia, tudo para a glória de Deus. Já vimos alguns temas e hoje adentramos no sábado passado na questão da Cristologia, que é o estudo acerca da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu informei os irmãos, tanto na bibliologia, o primeiro tema, como também na Cristologia, que o Senhor Jesus Cristo é o tema central de todos os livros das Sagradas Escrituras. Desde Gênesis e Apocalipse, Jesus é identificado através dos tipos, das figuras, das instituições, das profecias, da sua biografia, tanto a biografia histórica, como também os conceitos teológicos sobre eles que os apóstolos do Senhor deixaram registrados para o nosso conhecimento. Muito bem. Nós dissemos também, queridos, que Jesus ele já existia antes dele vir a este mundo, antes dele encarnar, que nós chamamos em teologia, em cristologia, a pré-existência de Cristo. Que ele é o único ser que existiu antes de vir a existir neste mundo como homem, né? Então isso é revelado no Antigo Testamento,
através da pluralidade de pessoas na identificação da trindade, da deidade, lá no Antigo Testamento, as teofanias ou cristologias que são identificadas no Antigo Testamento e nas profecias diretas acerca do Messias que se encontram nos diversos livros da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa pré-existência é identificada através do próprio Cristo, através dos seus apóstolos e através também daqueles outros ministros que foram usados por Deus para escrever sobre o assunto. Por exemplo, lá em João, capítulo 1, verso 1 a 3, o texto diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí começa a desenvolvendo a teologia acerca da pessoa de Cristo, né, da sua pré-existência, né? Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3, também essa questão é identificada e assim por diante. Então, é um fato consumado, aquilo que a palavra de Deus nos revela acerca da pré-existência de Cristo. Quer dizer, ele sempre existiu como eterno Filho de Deus. O que aconteceu, né, no Natal foi justamente a encarnação do Verbo. Esse Verbo, o Logos pré-existente, em João capítulo 1, verso 1, ele agora humaniza, assume a natureza humana, no texto que diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito bem. Nós informamos também que na pessoa de Jesus são identificadas duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. E nós estamos discorrendo agora sobre a natureza humana de Jesus Cristo. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Duas naturezas, numa única pessoa, unida na pessoa de Jesus, sem a perda de suas características particulares de cada natureza. Muito bem. Então, em relação à natureza humana do Senhor Jesus Cristo, nós dissemos que ele teve uma ascendência humana, nascido da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Ele é concebido pelo Espírito no ventre de Maria. No entanto, a gestação foi feita de modo natural. Ele era descendente da casa real de Davi, tinha direito ao trono de Israel, só que na época isso era, do ponto de vista humano, impossível, porque Roma dominava o mundo inteiro, inclusive a nação de Israel. Teve um crescimento e desenvolvimento naturais, quer dizer, o embrião que foi gerado no ventre de Maria, ele vai criando, vai desenvolvendo, depois de 9 meses nasce aquela criancinha, e o seu desenvolvimento é natural, como foi de qualquer ser humano, como nós conhecemos. Teve uma forma corporal humana bem específica, não foi um ET, não foi um ser celestial, veio como homem, tem o biotipo judaico, provavelmente fosse moreno, nariz afilado, cabelos grandes e assim por diante. Teve uma natureza, nós chamamos dicotômica, né? Quer dizer, composto de uma parte material, que era o seu corpo aparente, e uma parte espiritual, que era o seu espírito, a sua alma, como nós já falamos aqui. Agora, hoje nós vamos falar, queridos, sobre as limitações da natureza humana de Cristo, para provar que realmente ele era um homem, como nós somos também, exceto na questão do pecado. Porque o texto diz que ele era separado dos pecadores. No entanto, o restante, as nossas fraquezas humanas estavam ali identificadas, as limitações na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, a fadiga, o cansaço, o sono, a fome, a sede, as dores físicas e a sua morte física. Jesus, de fato, era um homem, e isso é identificado nos textos que nós já conhecemos, relatados nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, um dos mais famosos foi aquele que ele estava dormindo naquela travessia do Mar da Galileia com os seus discípulos, que é aquele temporal, e que ele é invocado, né? Senhor, não se dá que pereçamos, ele se levanta, acorda do sono, se levanta e ordena o mar e ao vento que eles obedecem. E assim por diante. E culminando com a sua morte física, porque realmente Jesus Cristo morreu, entregou ao Pai o seu Espírito e foi tirado da cruz morto e sepultado. As limitações intelectuais de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não nasceu como homem sabendo de tudo. A mente dele, quando nasceu, era uma mente, como nós chamamos, de papel em branco, e que foi sendo gravadas as coisas que ele via, que ele observava, que ele lia, e assim por diante. Então, ele tinha limitações intelectuais, capaz de crescer em conhecimento,
quer dizer, nós vemos Jesus na sua biografia, com 12 anos de idade, no santuário, junto com os doutores da lei, conversando, interrogando e falando, né? Quer dizer, o crescimento em conhecimento. E o texto diz que ele crescia em estatura e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens, né? Ele tinha limitação de conhecimento, por exemplo, quando ele vai lá naquela árvore, né? Aquela figueira, e ele vai procurar figos, ele diz o texto que ele foi lá procurar figos, né? E não encontrou, quer dizer, ele tinha limitação, né? que naquela figueira só iria ter figos, né, se ele observasse, com observação, usava a observação para aprender. E também, quando falaram sobre a sua segunda vinda, ele disse que daquele dia e hora ninguém sabe, né? Nem os anjos, nem os homens, nem o filho do homem. Aí a gente tem que entender que ele não é o filho do homem como homem, porque como Deus ele sabia, porque aí o conhecimento é ilimitado. Ele tinha limitações espirituais, ou seja, para exercer o seu ministério, precisava de orar e jejuar. É o que a palavra de Deus nos revela. Jesus orou muito, Samuel, ele passou noites inteiras em oração, estava sempre aproveitando os momentos para buscar a face do Pai Celestial, inclusive através de jejuns, né? Ele dependia das Escrituras para exercer o seu ministério. Hoje eu estava lendo, observando os textos, né, sobre o assunto, e a gente percebe como Jesus conhecia as Sagradas Escrituras. E ele conheceu, não foi como Deus, conheceu como homem. Ele teve que ler. Ele era um assíduo frequentador da escola bíblica dominical na época, era as reuniões nas sinagogas, né? Hoje que muito crente não quer mais nem fazer, né, de ir para a escola bíblica dominical, ir para os cursos doutrinários. Jesus ia sistematicamente, uma vida como judeu devoto, né, como judeu cumpridor de suas obrigações perante a lei de Israel, a lei divina. Ele todos os sábados procurava uma sinagoga, inclusive numa delas, já adulto, ele foi iniciar o seu ministério e deram o livro de Isaías. Ele leu aquele texto que fala que sobre ele estava o Espírito do Senhor, né? Muito bem. Dependia também do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Quer dizer, ele começa sendo ungido pelo Espírito logo após que foi batizado por João Batista, né? Quando João Batista o batiza, ele ora, os céus se abrem, o Espírito desce sobre ele em forma de uma pombinha, e a partir dali ele foi dirigido como homem, né, pelo Espírito de Deus. O texto a seguir diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Os nomes humanos dados a Jesus. Jesus é um nome humano, que significa Salvador, que é o mesmo que Josué do Antigo Testamento. Tem o nome de Filho do Homem, quer dizer, fala de sua humanidade perfeita. Era um homem mesmo, Filho do Homem, como lá o texto de Ezequiel, que fala no Filho do Homem. Também no Salmo 2, no Salmo 8, desculpe. Não é? Porque a expressão de Daniel, Filho do Homem, é o Filho do Homem escatológico, que é também atribuído a Cristo. Mas lá em Ezequiel, Filho do Homem é um homem natural, quer dizer, com as suas limitações, só que ali estava falando da humanidade perfeita de Jesus. Nazareno, ele nasceu em Belém, da Judéia, e criou-se em Nazaré. Quer dizer, ele foi identificado como um nazareno, né? Ele era o filho do carpinteiro, e também como carpinteiro. Quer dizer, tudo indica que quando José faleceu, ele deu continuidade aos negócios da família, agora sendo identificado como um carpinteiro, que era a sua profissão. E lá, Paulo, para terminar essa questão dos nomes humanos de Jesus, porque nós iremos falar no nome divino no próximo programa, né? Paulo identifica Cristo Jesus, homem. Então aí estão diante dos irmãos queridos e amados da CPAD-FM, ouvintes, as limitações da natureza humana de Jesus, as limitações físicas, intelectuais, espirituais e os nomes humanos dados a Cristo, conforme relato da Santa Palavra do Senhor. Amém. Que Deus abençoe o pastor Eudes e aos amados ouvintes, que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como é a recomendação apostólica, né, feita pelo apóstolo Pedro.
Então, pastor, hoje foi enfatizado mais a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos continuando, né, pastor? Consequentemente, vamos ver também a questão da natureza divina e os ofícios de Cristo. Sem dúvida nenhuma. Tudo que diz respeito à pessoa a gente pretende, e à obra do Senhor Jesus, já né? que o assunto tem muito interesse por parte da igreja, a gente vai avançar no mês de julho, para poder que os nossos ouvintes tenham toda uma visão, não é, dessa doutrina, que vai com certeza levá-lo a amar mais a Cristo, se apegar mais a Cristo e acreditar mais em Cristo. Amém. Eu mesmo acho fascinante, né, este estudo sobre as naturezas do Senhor Jesus Cristo, porque a tendência é ver o Senhor Jesus Cristo ou por um ângulo ou por outro, né, e não pelos dois ângulos, né. Tem gente que só enxerga Jesus pelo lado divino, e tem gente que só enxerga Jesus pelo lado humano. Os judeus mesmo, né, rejeitaram Jesus porque só enxergava a sua humanidade, não entendia que ali estava Deus, né, humanizado, encarnado, né. Já muitos religiosos, né, até cristãos, evangélicos, só vê Jesus como Deus, né, e não vê o aspecto humano dele. E João, ele diz no seu evangelho que o verbo, que era Deus, se fez carne, sem deixar de ser Deus. Então, de alguma forma, ele se humanizou, né? Não era, como o senhor falou, um fantasma, não era o ET, era um homem mesmo ali de carne, de osso, só que ao mesmo tempo era divino, né? Divino e humano, né? E isso é algo muito fascinante, né? Muito interessante, porque a gente vê nisso aí o amor de Deus pela humanidade ao ponto de se tornar um de nós, né? um de nós, exatamente, né? É verdade. Agora, sempre pensar, Samuel, a questão da obra que ele veio realizar, né? Porque a Bíblia diz sem derramamento de sangue não há expiação do pecado. Então, nós temos todo o sistema religioso de Israel apontando para sacrifícios que purificariam os pecados, né? Isso se cumpre plenamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus veio ao mundo, principalmente, não foi para abrir os olhos aos cegos, não foi para curar leprosos, não foi para levantar paralíticos de sua paralisia, né? Ele veio especificamente, a grande obra, que nós iremos falar um pouquinho mais na frente, foi justamente dar sua vida na cruz para salvar o homem da perdição eterna, por causa do pecado. E isso ele só poderia fazer como homem. Como homem. Como Deus não podia morrer, não, né? Não. E não poderia ser um homem comum, quer dizer, gerado por outro homem, porque seria tão pecador como eu e você, incapaz, não teria condições, né, de oferecer um sacrifício puro, perfeito a Deus, né, para perdoar os pecados do homem. Então teria que ser Deus encarnado, não poderia ser de outra maneira. Então, tem que se fazer um homem e um homem perfeito. Eu não poderia morrer por mim mesmo, pelos meus pecados. Deus não iria aceitar esse tipo de oferenda, de oferta. Teria que ser um sacrifício puro, perfeito, de um homem. E só poderia ser nosso Senhor Jesus Cristo, como de fato aconteceu. E este é o ápice do programa redentor, né? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E outra coisa interessante também neste aspecto é que Jesus venceu como homem, não é? Não foi como Deus, não é? Como Deus já é todo poderoso, tal, já era divino mesmo, né? 100% todos os sentidos, perfeito todos os sentidos. Mas foi como homem que ele venceu, né? A morte, o pecado, o diabo, o mundo, como ele disse, eu venci o mundo, né? Vós também vencereis. Vós também vencereis, né? Então, esse aspecto humano de Jesus tem que ser levado realmente em consideração, não é? Como diz o apóstolo Paulo, entre Deus e o homem existe Jesus Cristo, homem. Então, a natureza humana de Cristo tem que ser exaltada e adorada também junto com uma pessoa, a sua natureza divina, a sua pessoa completa, né? Então, veja bem, Samuel, a grande questão aí é a questão do modelo, do paradigma, do exemplo, né? Observe que Paulo escrevendo aos Efésios diz o seguinte: sede imitadores de Deus como filhos amados, né? Que Deus humanizou-se? Jesus Cristo, a segunda pessoa. Então Jesus é o modelo da igreja, não sou eu, não é você. É verdade. E, por exemplo, quando Paulo chama para si a responsabilidade, sede meus imitadores, mas ele diz, como eu sou de Cristo. Então, a natureza humana,
na sua expressão máxima, também serve para a igreja como modelo estatura de um varão perfeito, que todos os crentes devem procurar se espelhar nela. Ele é o modelo, é o paradigma, né? Evidentemente que nós, obreiros, e o crente em geral, né, que está em Cristo, precisa viver esta graça para poder as pessoas verem Cristo nele, a esperança da glória. Ainda levando adiante um pouco essa questão da humanidade do Senhor Jesus Cristo, né, no capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos, pastor Eudes, o apóstolo Paulo vai comparar a pessoa humana de Jesus com a pessoa de Adão, né? Ele diz que assim como por um homem, no caso Adão, entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, por outro homem também, não é? Embora ali fosse Deus também, mas ele destaca por outro homem, no caso de Jesus Cristo, veio a vida e a salvação, né? Então ele faz esse contraste e essa comparação entre Jesus e Adão, como se Jesus fosse o segundo Adão, pastor. Exatamente, é isso mesmo que a Bíblia diz, né? Quer dizer, Adão era um tipo de Cristo. Jesus é antítipo, né? Quer dizer, Adão, ele mostrava Cristo também. Ele representava, ou melhor, ele era uma figura de Cristo, né? Em Jesus nós encontramos o homem perfeito, né? Que Adão saiu das mãos de Deus perfeito, mas caiu no pecado, descaracterizou-se. Então todos morrem em Adão, diz a Bíblia, e todos ressuscitam através de Jesus Cristo. Evidentemente você crê nele, né? É verdade. Então Adão, ele era perfeito, mas era só homem, não era Deus. E Jesus era perfeito como Deus e perfeito como homem, né? Exatamente. Inclusive, pastor, é interessante porque alguém já perguntou assim, se Adão não tivesse pecado, né? Então não teria a morte, não teria a condenação, né? Então, se Adão não tivesse pecado, vamos dizer, consequentemente, todos nós de alguma forma seríamos salvos através de Adão. Como ele pecou e trouxe condenação para todos, né? A salvação... Então a salvação agora é através de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que veio e venceu a morte e todo o mal, né? Isso é só uma conjectura. Se Adão não tivesse pecado, não haveria necessidade de salvação. É verdade. Não é? Como ele pecou, ele caiu, toda a humanidade cai com Adão, então precisava de um redentor para restaurar essa humanidade só através de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador e Senhor de nossas vidas. Mas é interessante esse paralelo, né? O primeiro e o segundo Adão, né? É o primeiro e o segundo Adão. É verdade. Agora, pastor, o senhor também falou sobre a questão, aqui a gente tocou até o hino Rosto de Cristo, o senhor falou sobre uma questão interessante também, né, que aguça a curiosidade de muitas pessoas, é sobre as características físicas, né, do Senhor Jesus Cristo, essa questão do biotipo dele judaico e o tipo de pele, lá vai, lá vem, e o hino diz aí, né, que tem as pinturas dos quadros que pinta Jesus de um jeito parecendo um europeu, e lá vai, lá vem, com olhos azuis, cabelo grande. Escandinavo, eu estava pensando nisso. Até onde isso importa, até onde isso não importa. Olha, Samuel, essa questão física, a Bíblia não tem nenhum interesse de identificar. Né? Diz que ele era um homem, né? Nascido de mulher, né? Da casa real de Davi. Né? Teve crescimento normal como todo ser humano, só a concepção que foi sobrenatural. Agora, a gente olhando essa questão de etnia, né, a geração mesmo, ele era um biotipo judaico, de judeus. A sua mãe era judia, Maria era judia. É verdade. Né? Então, ele trouxe o DNA humano dela. Né? Então, ela trouxe, digamos assim, as feições, sei lá, alguns traços de Maria. De José, não. Porque José não entrou na concepção dele. Ele não forneceu a semente foi do Espírito Santo. É verdade. Né? Mas ele, com certeza, ele não é. Bom, penso eu, não era um galegão de olhos azuis, né? Porque o judeu não é assim, né? O biotipo lá é moreno, claro, alguma coisa assim, entendeu? E como nós vemos hoje aquela raça, né? Através de informações, etc, etc. Né? Apesar de hoje estar muito misturado, mas ele era um biotipo judaico, não tem dúvida nenhuma. Entendeu? E não era um homem de 3 metros de altura, nem de 2 metros, estatura mediana, moreno, talvez, né? E cabelo liso, não sei, crespo, não sei. A Bíblia não identifica. O importante para nós é o caráter dele, né, que está registrado em sua biografia. É verdade. Isso é que interessa realmente. Quando se diz assim, semelhante a Cristo, não é a parte física, se vestir como ele vestia, que ele era uma questão da cultura da época, é o seu caráter, né?
como ele viveu, as suas palavras, as suas ações, o seu procedimento. Isso sim, a gente tem que imitar, né? É verdade. Vou procurar imitar. É verdade, pastor. Então, por hoje, a gente fica nessa questão da humanidade, né, do Senhor Jesus Cristo. No próximo programa, se Deus assim permitir, iremos começar a falar sobre a natureza divina do Redentor, né? Aí vai ter mais coisas, né? Muito mais coisa para a gente aprender, porque afinal de contas, queridos, você não vai para o céu se você não acreditar que Jesus é Deus. É o que está escrito, não é? Se você acreditar que Jesus é um homem, só não vai. Mas todos estes foram escritos de São João no capítulo 20, verso 31, falando dos sinais registrados no livro de São João, né? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhas vida em seu nome. E é o texto que a gente leu também na abertura, né? Quando o Senhor Jesus perguntou aos apóstolos o que é que as pessoas diziam acerca dele, aí muitos falaram dele como sendo um mero homem, né? Um profeta Elias, Jeremias. Como um profeta qualquer, Jeremias, Elias e tal. Aí Jesus perguntou especificamente aos discípulos, e vocês, o que é que dizem a meu respeito? E aí Pedro, pelo Espírito Santo, né, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, olha, esta revelação não foi o homem que te deu, meu Pai que está nos céus. Então é importante, né? Sem dúvida. É importante reconhecer que Jesus não é um mero homem. É homem, sim. Mas não é um mero homem. É Deus humanizado, pessoa, Deus encarnado. Deve ser adorado, né? Servido, né? Reverenciado, entendeu? Deve ser, a gente se apegar a Cristo, porque afinal de contas, é Cristo em vós, disse Paulo, a esperança da glória. A gente tem que pensar nessa direção, e que é uma falta da igreja hoje, que a igreja não está pregando o evangelho de Cristo, infelizmente. Estou falando em tese. A igreja brasileira está apenas, né? Colocando uma faceta possível do evangelho, que é justamente abençoar as pessoas com bênçãos materiais. Uma faceta possível, mas é o âmago do evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. A sua vida como identidade maior para ser observado para todos aqueles que creem nele. Quer dizer, o cristão, o que é cristão? É o pequeno Cristo, uma pessoa que deve ser parecida com Cristo. Como? No seu caráter, suas ações, em suas palavras, seu procedimento e assim por diante. Inclusive o diácono Fabiano, que está gravando aqui o programa, ele ontem, né, no grupo, na reunião de oração, falou sobre a questão de muitos estarem considerando Deus hoje como um mero ajudador, como um gênio da lâmpada, que você faz o pedido, aí esfrega a lâmpada e o gênio realiza o seu pedido. Então, exaltar a Cristo desta forma, apenas como um guru, né? Apenas como um mágico, né? Apenas como um ajudador, não é exaltá-lo como diz a Bíblia. Não. Segundo a Bíblia, temos que exaltá-lo como Deus, temos que nos prostrar diante dele com toda reverência, com toda devoção, porque ele não é qualquer um, ele é Deus encarnado. Por exemplo, só o nome dele, o que é que Paulo escreve nos Filipenses diz, né? Que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Para que é o nome dele, de Jesus Cristo, dobre todos os joelhos que estão nos céus, os anjos, na terra, os homens, né? Debaixo, seja lá onde for, e proclame que Jesus Cristo que ele é Senhor, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até no próprio Evangelho a gente vê, desde a sua infância, os homens se encurvando diante de Jesus, né? Os magos e tantos E felizes são aqueles que reconhecem esta verdade e se dobram diante do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Crê nele, porque terá a vida eterna, que é o sonho de todos nós, morar nos céus para sempre com Jesus. Inclusive, pastor, para finalizar aqui, tem um grupo que diz que a gente não pode se prostrar diante de Cristo, né, para adorá-lo, porque devemos adorar só o Pai. O que é que o senhor diz sobre isso? Veja bem, né, Samuel, eu já disse, se me falha morar aqui no seminário, eu também nas minhas pregações, que o Conselho da Santíssima Trindade determinou que o Filho fosse o Redentor. Pronto. Então, e se ele é o Redentor, ele é objeto também de adoração. Então, você adorando a Cristo, o Pai não vai ficar com ciúme, nem o Espírito vai ficar com ciúme. Está adorando a Deus. É como se você adorar a Deus, o Pai, o Filho nem o Espírito vão ficar com ciúme, porque é uma trindade, é uma deidade, é uma só essência, né, que se subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um mistério que a palavra de Deus também não se preocupa em explicar em detalhes, mas que, crendo nessas verdades, a gente está
no bom caminho, né, no caminho da salvação. Né? E até a Bíblia diz que o próprio Pai deu a ele o nome que está acima de todo, não para que todos se dobrem diante dele. Então é digno de toda adoração, né? Sem dúvida. Por exemplo, nós temos em Eterno Pai, teu povo congregado. Depois, né, fala sobre Cristo, fala sobre o Espírito. Quer dizer, a Trindade sendo exaltada no hino da igreja cristã, né? E como tem outros hinos também por aí. Né? Amém. Daqui a pouco voltamos, né, com muito mais. Vamos ouvir um hino para a nossa edificação espiritual com base no que acabamos de ouvir. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. Em majestade ao autor da nossa salvação. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. E só Ele é o nosso Deus, que merece todo louvor. Que se dobrem os joelhos, confesse toda língua que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus te amou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Ok, está aí na voz de Ed Wilson, além da canção Jesus é o Senhor. Bem, estamos chegando agora ao momento social do nosso programa, né, aquele quadro dos aniversariantes. Queremos aqui convidar o diácono Euclides, que está representando a Secretaria de Missões. Boa tarde, Pai do Senhor, diácono Euclides. Pai do Senhor, pastor Samuel, Pai do Senhor, pastor Eudes, Pai do Senhor, o meu irmão Wagner Mariano, e a Pai do Senhor, todos aqueles que estão ouvindo essa programação maravilhosa feita por Deus, e uma boa tarde de salvação para aqueles que ainda não são evangélicos.
Antes de anunciar os aniversariantes de junho de 2017, quero mandar um alô especial ao presbítero Zé Luiz e sua esposa, e ao evangelista Vitor e família, e ao irmão Alexandre e família todos de Sapé. Também quero mandar também um alô também para a irmã Graça e seu esposo, no Gásio, e a irmã, que é minha cunhada, Rosiane, e seu esposo Ademar. Vamos agora começar. Dia 1/6, Natan de Souza. Dia 2/6, Milena Araújo. Dia 4/6, Lucian Soares. Dia 8/6, Isvonete da Silva, da Rota do Sol. Dia 9/6, Estefânia Giuliane. E dia 10/6, Maria das Graças Maciel. Queremos aqui a Igreja Congregacional, que é a Voz Congregacional, uma produção da Secretaria de Missões da Terceira Igreja Evangélica do Gásio, que fica ao lado da Escola Senec. Queremos dar os nossos abraços fortes da igreja e os nossos parabéns a todos aqueles que estão nessa data e aqueles que não foi citado, que Jesus atenda o desejo de vossos corações. Amém? Amém. Amém. Queremos inclusive aproveitar aqui para mandar um alô aos nossos ouvintes, né, de cadeira cativa. E aqui vai um alô especial para a nossa irmã Neves, a mãe do nosso irmão Leandro, né? Ela que não perde um programa também nosso, né? De Lindenberg e de Leandro, né? A irmã Neves. E para os demais irmãos que estão sempre na sintonia. Às vezes os irmãos nos falam, né? Para mandar um alô, que sempre está ouvindo o programa. Às vezes a gente lembra, às vezes a gente esquece, né? Mas sintam-se todos abraçados. Na medida do possível, a gente vai aqui citando o nome de cada um, tá bom? Então hoje o nosso alô especial vai para a nossa irmã Neves, tá bom? Além dos aniversariantes. Pastoreiros, ainda dá tempo aqui dar uma palhinha rapidamente sobre este tema, né, que foi abordado nesta tarde. O senhor falou sobre a questão das limitações do Senhor Jesus Cristo, né? Física, intelectual. E muita gente espiritual também. E espiritual também. Muita gente tem dificuldade em aceitar isso, uma vez que Jesus é Deus, mas é o que a Bíblia mostra, né? É um mistério que a gente não pode compreender, mas é o que a Bíblia mostra. Os dois lados de Jesus, o divino e o humano. E o lado humano era humano, não era como o lado divino, né? Por exemplo, como no lado divino, Jesus era onipresente, estava presente em todo lugar. Mas como homem, ele estava confinado a um tempo e espaço. Né? Tempo e espaço, né? Então, intelectualmente, né? Mesma coisa. É a mesma coisa. Como Deus onisciente, sabe de tudo. Mas como homem, limitado, tem que aprender também. Né? É o que a palavra só de que Deus, ele foi né? cheio do Espírito Santo, né? E aí a sua sabedoria era uma sabedoria também, mesmo humana, mas incomum. Como Salomão, que recebeu sabedoria de Deus e foi sábio do que qualquer outro sábio, né? Mais sábio do que qualquer outro sábio. É verdade, Samuel. Isso é que a palavra de Deus nos revela, através dos evangelhos e através das cartas, né? As epístolas do Novo Testamento, né? Então a gente tem que entender que está revelado, é a verdade divina, e a gente tem que encarar essa questão. Né? Uma questão de fé, né? A sua humanidade e a sua divindade. Uma pessoa só, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande e glorioso Redentor, né? E, como eu falei, a humanidade era necessária por causa do sacrifício que seria realizado. Né? E também para servir de modelo para todos aqueles que professam a fé nele, né? Cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que esta atitude de Jesus, né? Que foi uma atitude de amor por nós, pecadores, chega a constranger, né? E noutra parte, Cristo nos constrange, porque Deus se fazer homem, né? E noutra parte ele diz que ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento que passou, né? Entendeu? É o que a palavra de Deus nos revela, querido ouvinte. Então está diante dos queridos, estão diante das informações sobre a natureza humana do Redentor, e no próximo sábado, se Deus assim permitir, estaremos aqui para a natureza divina do Redentor. Então não perca, até o próximo sábado, se Deus quiser, nesta mesma emissora, no mesmo horário, né? Neste mesmo horário, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, vamos orar agradecendo.
Santo e bendito Deus, te louvamos por este momento que passamos aqui nesta emissora. Continua abençoando, Senhor, a mesma, que esta rádio continue levando a tua mensagem aos 4 cantos, Senhor, deste país e aonde for possível. Abençoa a cada um de nós que realizamos esta programação, nos dá graça para todos os sábados estarmos aqui transmitindo a tua palavra como ela é. Agora abençoa as demais programações que virão. É tudo que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A vitória virá, eu não mudo. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.